Hoje, 4 de maio de 2023, nós vamos iniciar o encontro de número 120. 120 porque nós tivemos que parar na pandemia, senão já estaríamos bem mais adiantados. Mas antes de dar início às nossas dissertações, vamos elevando o pensamento a Jesus e vamos conversar com a espiritualidade maior. Mestre querido, mais uma vez aqui nos encontramos para aprendermos um pouco mais dos ensinamentos que deixaste. Permita, Jesus, que a espiritualidade amiga nos ajude nesse propósito, a fim de que possamos iluminar um pouco mais os caminhos que percorremos. Muito obrigado, Mestre, pela oportunidade. Aos queridos amigos espirituais que nos ajudam, nos amparam e nos inspiram, a nossa gratidão, o nosso carinho. Muito obrigado, queridos irmãos. Mas, acima de tudo, e sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem. Nós iniciaremos hoje o que aí está, a parábola do joio e o trigo. Nós terminamos na vez passada neste quadro. Falamos mais uma vez, relembrando personalidade. E agora nós vamos entrar, então, começaremos a seguir com essa parábola. Muito bem, vamos em frente. A parábola do joio e do trigo está em Mateus 3, 24 a 30, 36 a 43. Recordando. Vamos fazer uma recordação bastante importante que vai, inclusive, nos situar diante de tudo que já vimos, inclusive da parábola. Lembram desse moço? Do Rumi? Estão lembrados? Muito bem. Rumi, o poeta persa. Vamos ver o que ele disse naquela altura, o que ele escreveu. A casa de hóspedes. Observemos. O ser humano é uma casa de hóspedes. Toda manhã, uma nova chegada. A alegria, a depressão, a falta de sentido, como visitantes inesperados. Receba e entretenha a todos, mesmo que seja uma multidão de dores, que violentamente varrem tua casa e tira teus móveis. Ainda assim, trate teus hóspedes honradamente. Eles podem estar te limpando para um novo prazer. Percebam. O pensamento escuro, a vergonha, a malícia, encontre-os à porta, rindo. Agradeça a quem vem, porque cada um foi enviado como um guardião do harém. Veja, àquela altura, ele já era espírita. Aqui, nós temos uma síntese de muito de tudo que falamos. Ok? É ou não é? Olha, o ser humano é uma casa de hóspedes, e não é? Sim. E não é? Não estamos hospedados no corpo. A alegria, a depressão, a falta de sentido como visitantes inesperados. Sim, a pandemia foi ruim. Pois é, está aí, não é? Então, receba e entretenha a todos, mesmo que seja uma multidão. Receber tudo o que nos acontece com muita atenção e carinho, porque tudo vem com o propósito de nos corrigir,
com o propósito do aprendizado. Então vejam, Rumi já trazia isso há séculos e séculos. E hoje ainda nós nos debatemos com muitas das coisas que nos acontecem, e muitos ainda dizem, mas eu não mereço isso. Quem disse? Quem disse? Então isso aí tem tudo a ver com o que já vimos e com o que vamos apresentar no joio e o trigo. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Mateus. Bem colocado de Mateus, né? Palavras do Mestre, grafadas por Mateus. Basta a cada dia o seu mal. Quer dizer, não vamos ficar nos preocupando, tentando adivinhar, tentando achar o que vai acontecer amanhã. Até porque quando nós começamos a plasmar esse tipo de energia, promovemos situações desagradáveis. Não, amanhã vai ter aquele problema, pronto, você já está concretizando para você o amanhã. E as energias não se perdem. Eu costumo dizer muito isso para algumas pessoas: as energias não se perdem. Você fez errado, você avançou o sinal, você cometeu algo que não devia, a energia está guardada. A qualquer momento ela vai te pegar, e no momento exato que é a oportunidade, mas eu não merecia isso, por que isso me aconteceu? Claro, você começa a recordar tudo que fizeste. Diga. Basta a cada dia o seu mal. Por que o mal? A cada dia o seu mal. Porque o mal? Amanhã vai ter mal? Oi? Basta a cada dia o seu mal. O mal no sentido daquilo que você já terá para passar de mal? acordo com o teu planejamento reencarnatório. Porque você está no mundo de provas e expiações. Então, você vai receber dificuldades, problemas que nós aqui encarnados caracterizamos como mal. Não é? Então, basta essa situação que já está no teu planejamento reencarnatório, não é? Ou que você já promoveu, inclusive nessa mesma reencarnação. Então, não lance preocupações, energia mais contundentes para o amanhã, para que o prejuízo ainda não seja maior. É por aí o caminho. Então, é nesse sentido. O mal aí, no caso, é contrariedade. Não, mas não é o mal porque é o linguajar nosso. Sim. O mal porque é o nosso linguajar, a maneira que nós verificamos. Se bem que não é mal, é bem. É isso, né? Isso aí. Eu conheço pessoas assim, né? Fulano brigou comigo ontem. Ele já levanta de mau humor porque a briga foi ontem. E o outro às vezes levanta e diz, hoje é um novo dia, foi ontem, passou. E às vezes gira, acontece. É porque as pessoas precisam acreditar que energia permanece. Aquela energia que você lança, ela está contigo, ela é tua. Eu avanço o sinal, não tem problema nenhum. Tudo bem. Passou um mês, dois, daqui a pouco, acontece alguma coisa. Mas eu não fiz nada. Não, você fez. Porque senão você não pegou. Lembra aquele sinal que você avançou? A energia te pegou agora. Faço-me entender? Se causando um acidente, você avança, é pior ainda. Não adianta, porque se você produz alguma coisa que não é boa, que não é ruim, com desrespeito, certo? Está plasmado para você. E você vai ter o retorno disto. Então, aí, nessa questão de pensamento, quando houve a situação da pandemia, me lembrei muito daqueles filmes americanos, que eles plasmaram aquelas ideias, as cidades vazias, tudo fechado. Foi exatamente o que aconteceu. Plasmou aquela negatividade.
Ainda recordando, isso é uma recordação que nós já vimos, mas vamos ver mais uma vez, porque faz sentido. As parábolas, diz o incrédulo, são sem dúvida imagens, mas mesmo assim não devem ultrapassar os limites do verossímil. Pode-se dizer a mesma coisa de todas as alegorias, das mais engenhosas fábulas, se não forem despojadas de seus envoltórios, a fim de lhes buscar o sentido oculto. Jesus compunha as suas com os hábitos mais vulgares da vida e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. A maioria delas tinha por objetivo fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual. O sentido de muitas parábolas parece ininteligível apenas porque os seus intérpretes não se colocam sobre esse ponto de vista. É o que nós temos feito ao longo dos nossos encontros. A vida é espiritual. Então aqui nós conversamos com o Espírito. Nós falamos para o Espírito. E aqui está. É por isso que a gente escuta por aí, inclusive nas casas espíritas, as interpretações das parábolas para o homem. É isso, Ronaldo. É para o homem. E não é para o homem, é para o Espírito. E é da forma que nós vamos verificar e analisar essa parábola. Vamos em frente. Está lembrado, está recordado, nós já vimos isso anteriormente. Então vamos em frente aqui. Aparência material da parábola. O joio, ruim, mau, imprestável, inferior. Será? O trigo, bom, aproveitável, superior. Será? Nós vamos ver isso adiante. Essa é a aparência material da parábola. E é assim que ela é tratada. É assim que ela é tratada quando falam, interpretam a parábola para o homem. O joio, tipicamente conhecida como joio ou cisânia, é uma planta anual de talo rígido, pode crescer até 1 metro de altura, com inflorescência na espiga e grão de cor violeta. Usualmente cresce nas mesmas zonas produtoras de trigo e se considera, observe o detalhe, usualmente cresce nas mesmas zonas produtoras de trigo e se considera uma erva daninha desse cultivo. A semelhança entre essas duas plantas é tão grande que em algumas regiões costuma-se denominar o joio como falso trigo. Pode ser venenosa e uma pequena quantidade de joio colhida e processada junto ao trigo pode comprometer a qualidade do produto obtido. Portanto, vem daí a famosa expressão: é preciso separar o joio do trigo, e tornou-se um ditado popular. Observe esse detalhe. E se considera uma erva daninha desse cultivo. Quando a parábola é interpretada e o joio é tratado dessa maneira, está falando para o homem. E é assim que eu já vi acontecer. Vamos em frente. Até porque, assim, quando a gente fala das coisas de Deus, né, ele há de ter uma razão de existir o joio. Né? E se o joio não existisse, ia ser um problema sério. Podia estar ali, né? Então a gente tem que separar para não contaminar o plantio. Mas não que ele seja mau. Né? Quantas vezes nós somos joio para outra pessoa? Quantas vezes? Para o outro. Né? E às vezes só que o outro mistura para não se contaminar. Só que o outro também somos nós, né? Sim. O trigo, planta herbácea anual da família
das gramíneas que produz o grão, cariopse, e que se extrai a farinha usada especialmente para o fabrico do pão. O trigo é o cereal por excelência, a planta alimentar mais cultivada no mundo, e a gente sabe disso. Muito bem, vamos agora realmente à parábola. Aqui começa a parábola. Vamos ver como os dizeres que estão no Testamento. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo, os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Observe os detalhes. Ele, porém, lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Aquela é a parábola. E quando a interpretação é ao pé da letra, vou dizer que realmente o joio não presta, que ele é uma porcaria, que ele é venenoso, que ele é cuidado, que ele é do mal. É, do mal. Não deixa esse joio ficar aí. Arranca isso, joga fora. Sai de perto desse cara, ele não presta. Está vendo? Esse meu filho é um joio. Esse marido também, essa esposa. Problema sério, né? Então agora nós vamos analisar essa parábola com os conhecimentos que nós já adquirimos. Vamos lá. Um simples alerta de Jesus antes da parábola, que está no Evangelho. Muitos os chamados, poucos os escolhidos, capítulo 18. Item 13. Dar-se-á aquele que tem. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Eles respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque àquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Rolou. E rolou agora. Deu um nó aí na cabeça. Isaías, Velho Testamento. É por isso que eu digo, né? Porque tem lugares que não, tem que
falar. O Velho Testamento é atual. Basta trazê-lo para o momento que estamos vivendo. Basta interpretar o texto no momento que estamos vivendo. Ele é bem atual. Por isso lhes falo os comparar, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem. Aquela época, evidentemente, o avanço dos espíritos que ali se encontravam não teriam capacidade de compreender como nós compreendemos hoje. Não é verdade? Mas vejam que o Mestre já deixou tudo para que nós hoje pudéssemos interpretar à luz dos dias que vivemos, com conhecimentos que fomos adquirindo. Então, tanto o Velho como o Novo Testamento, como as palavras do Mestre àquela altura, todas elas dizem respeito ao dia de hoje. E nós precisamos interpretar dessa maneira, à luz dos novos dias. Diga. Não basta somente ouvir. O principal é colocar em prática na vida. Perfeitamente. Está aqui, onde é que está? Perfeitamente. Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. Vendo vereis, mas não percebereis. Isso tudo havia de ser dito dessa maneira naquela época. Face o nível espiritual que estava encarnado. Não é o caso de nós hoje. Nós hoje sabemos que precisamos compreender, que precisamos saber ouvir. Saber ouvir até o que está no Velho Testamento, no Novo, mas trazer para o dia de hoje. Ver e ouvir o que está no Evangelho de 1864, se não me falha a memória, mas trazer para o dia de hoje. Porque aqui está. A grande questão é que se leva ao pé da letra, né, o que se lê de forma interpretativa a bel prazer de cada um. Não, a mim me interessa que seja assim. Cada um interpreta a brasa de acordo com as suas necessidades, mas não é por aí. Pois é. Aí é que é a grande questão. É de acordo com as necessidades gerais e do Espírito. E levando para a nova era. Senão a gente não estaria tudo isso. Muito bem. Então vamos à parábola. Alguém quer dizer alguma coisa sobre esse texto que aí está? Márcio Pontes, você quer falar assim. Se hoje é difícil entender isso, imagina há 2 mil anos atrás. Pois é. Hoje Mas veja, que Isaías colocou muito bem. Isso aqui era o que acontecia naquela época. Mas falar disso naquela época era difícil. Pois é, mas era assim, ele ouvia, mas não entendia nada. Por isso que se falava em parábola, para o Justamente. ficar melhor. Justamente. Aí a parábola traz o contexto, a palavra traz em seu contexto, materialmente desta forma que está aqui para aquela época, até espiritualmente, porque eles não tinham conhecimento suficiente. Mas dentro da parábola trazida para hoje, nós encontramos tudo o que está de acordo com os conhecimentos que hoje nós possuímos e podemos trazer para o conhecimento, para o segmento da vida, para o aprendizado atual. Também é uma coisa, 2 mil anos. O que é isso? Não é nada. Eu nasci há 2 mil anos atrás. Grande Raul Seixas. Não, eu fui a 2000. Item 10 do capítulo 18. Muito se pedirá quem muito recebeu. E o servo que souber a vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Olha esse detalhe. Veja bem.
Percebam, vamos em frente. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, será menos punido. Muito se pedirá àquele que tem muito. Aquele que tem muito. Se tiver dado, e maiores. Muito se pedirá àquele que tiver muito, se tiver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem se haja confiado nas coisas. Todos vocês estão vendo o que está acontecendo com vocês, né? Aí já vai lá para a parábola dos talentos, mas eu fico preocupado com você e com o Márcio Ponte. Porque vocês já estão conhecidos, conhecem muito, aí na hora que fala aí agora. Você está falando isso para se esquivar, mas não está se esquivando. Eu estou quietinho aqui no meu canto. Não. Isso aqui está falando contigo também. Eu sei. Aqui. Responsabilidade de levar aquilo no ar. Eu prefiro me colocar na minha. Mas se não pegar na gente ainda, tá bom. Algum detalhe? Isso aqui é uma recordação. Alguém quer dizer algo? Podem falar. Muito se pedirá aquele que tem muito. Ou seja, Agora, aquele que não tem conhecimento, não, evidentemente, tudo será tratado a nível do conhecimento que ele já conseguiu adquirir. Ele faz Não por é? ignorância, né? Não por conhecimento. Claro. Pior é quem conhece Pois e é, faz o contrário. continua. Então vejam a situação que nós nos encontramos. Nós estamos numa faixa de um conhecimento maior e precisamos trabalhar dentro desse propósito. E a gente pode levar para o material também. Assim. Se você levar para o material, às vezes eu tenho pouco e eu consigo fazer muito com esse pouco. O meu dinheiro é aquele dinheirinho, mas eu consigo. Mas, pô, como é que fulano consegue? O cara às vezes ganha muito e pede emprestar. E às vezes também pegar contigo, pô, me empresta um aí com o meu Deus. Isso aí é disciplina. Oi? Então, mas Disciplina. Eu muito- também faço milagre com o meu, que é mínimo, e eu faço muita coisa. Você faz milagre? Sim, porque eu Você sou já faz milagre? Eu sou disciplinada. Não, E milagres existem? palavra, É. A palavra é. a força de expressão. Ah, sim, sim. Com salário mínimo, se não tiver jogo de cintura, não faz nada. Você não acredita em sobrenatural, não, né? Graças a Deus, acredito só na Tudo é natural. Só na parte boa. Tudo é natural. Tá certo. Tudo é natural. Muito bem. O- Então, Parece. diga. Por isso aí, muitas pessoas preferem não querer o conhecimento espírita para não serem encontrados, porque a noção de que Eu já ouvi isso. e preferem não, é muita responsabilidade, mas por quê? Pelo medo de serem cobrados. Eu já ouvi isso de algumas pessoas, não falaram abertamente como você está falando, mas pelo que elas falaram, tratava justamente de não adquirir o conhecimento para não ter um comprometimento. Isso aí. Já está no inferno. Já está no inferno. Já Não é? dá um espetáculo. Porque já tem o conhecimento que deve ir adiante. Sim. Né? Já se entregou aos capetas. Aham. Mas preferem dizer que não sabiam, né? Eu desconheci. Os capetas é força de expressão, todo mundo sabe. Eu ia falar, Eu vi nas capitas. Os capetas são maravilhosos. Eles são maravilhosos, eles nos impulsionam, né? Estou obsediado. Aí vai lá, né? Olha só. Quem levou lá? Esses amiguinhos. É isso aí. Estava precisando de vir aqui, né? Pois é, eles te trouxeram, olha aí. Muito bem. Então, vamos lá. Olha aqui. Ué, mais um? Tem mais um. Tem mais um. Mas já foi. Por que isso daqui? Isso daqui Não, sei não. alguma coisa aconteceu. A imagem veio depois. Provavelmente na hora da montagem lá eu coloquei, mas era só para dar um despertamento maior
sobre esse detalhe aqui. A maioria tinha por objetivo fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual. O sentido de muitas parábolas parece-me inteligível, apenas porque os seus intérpretes não se colocam sobre esse ponto de vista. É porque esse quadro veio após, não sei por que aconteceu isso, mas tudo bem. Agora vamos adiante, sem qualquer incômodo. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Agora, a nossa interpretação é à luz dos novos conhecimentos. Agora vamos cuidar da parábola. Vamos trazer para nós o aprendizado que ela nos traz. Observem, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Análise. O espírito que reencarna traz consigo um planejamento a ser realizado. Todo ele com encaminhamentos benéficos. Toda a pauta do planejamento direcionada para o bem. Cabe ao homem, o espírito encarnado, manter-se em ressonância com as leis divinas, com a benignidade, para que a latência da memória existencial esteja sempre bem viva na personalidade assumida e suas ações e comportamentos, a boa semente, permaneçam dentro do compromisso assumido quando no exercício do planejamento reencarnatório impeça a interferência de pontos negativos do caráter. O reino dos céus é o próprio bem, cada ser constrói o seu. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. O campo, nós sabemos qual é o campo, não? Qual é o campo? A ambientação reencarnatória. O reino do céu é semelhante ao homem que semeia, e semear a boa semente é justamente agir dentro desses propósitos do planejamento reencarnatório, fazendo com que esteja sempre despertamento para o conteúdo que está na memória existencial. Então, esse pequenino trecho que está aqui nos remete a esse outro trecho que aqui está, em todo o seu corpo. Em todo o seu corpo. Semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. No seu campo, o homem é o espírito encarnado. O seu campo é a ambientação reencarnatória. E ele veio para aquela ambientação reencarnatória segundo o seu planejamento reencarnatório. E no seu planejamento reencarnatório, a semente é sempre boa. Está ali só para fazer o melhor. É por aí. Então, esse pequeno trecho nos leva a esse detalhe aqui. Essa agora, para cuidarmos uns dos outros e também da própria natureza. Perfeito, diga. Agora, não existe alternativa, porque você faz um planejamento encarnatório assim, assado. Aí você nasce aqui com tudo pronto. Aí uma parte não dá certo. Você tem alternativa para isso? Uma parte não dá certo, como assim? Eu ia ser mais bruxo, eu ia falar nas tempestades, porque você vai ter a boa semente, vai ter teu campo, vai lá arar e vai preparar, mas e se vem a chuva, se vem a tempestade? Eu acho que é mais ou menos isso. Mas veja bem, né? Aí destruiu tudo, bagunçou tudo, e aí, como é que você fica desse? Então vamos entrar na pauta. Substituição? Vamos entrar na pauta. Você reencarna. Com o planejamento reencarnatório, tudo bonitinho.
Ali naquela pauta, você concordou com tudo. Você fez o teu planejamento. E você aceitou tudo aquilo e que você iria resolver. Só vai acontecer a tempestade ou qualquer desvio se você não bem se orientar pelo teu planejamento reencarnatório. Ponto. Então, quer dizer, se nós encarnamos e fugimos da nossa pauta, aí pode acontecer a tempestade, pode vir um desvio. O técnico de um time arma um time para aquele jogo, planejamento. Coloca a equipe dele lá em campo. Um dos jogadores dele joga mal naquele esquema planejado. O que ele faz? Ele saca aquele cara ali e coloca outro. Entendeu? Isso aí são processos alternativos. O time agora é outro, não é aquele time. O esquema agora é outro, não é aquele esquema disso. Nós temos condições disso? Sim. Sim. Até porque você não saiu do planejamento, você substituiu para poder dar continuidade ao que você planejou. O cara está imbuído no mesmo. Você mexeu. Tudo, Sim, mas... veja bem, o teu planejamento, se você foge do teu planejamento para melhor, aí acontecerá a interferência para melhor. Mas se você foge do teu planejamento para coisas indevidas, você já cometeu um erro. Indevidas. Você já cometeu um erro e você vai ser responsável por aquilo. Embora você possa receber ajuda do teu guia espiritual para amenizar o teu processo, mas aquilo vai acontecer. Veja bem, nós contamos aqui uma história que está no livro da Vera Lúcia Marinsec, ditada por Antônio Carlos, aonde um sujeito encarnou, o espírito encarnou, e ele foi além daquilo que ele deveria produzir. Ele ganhou dinheiro, começou a abrir empresas, botou muita gente para trabalhar no povoado onde ele morava, mas ele estava pautado no seu planejamento reencarnatório de, em determinado momento da sua existência, sofrer uma derrocada. Ele ia ter problemas sérios, financeiros, ia perder tudo, coisas dessa ordem. Certo? Mas, como ele havia feito além do que estava no seu planejamento reencarnatório, ele abriu empresa, dava emprego para muita gente, tratava todos os funcionários maravilhosamente bem. O que aconteceu? O seu guia espiritual foi a patamares mais altos conversar com os amigos espirituais e pedir para que ele não sofresse a derrocada, porque ele estava fazendo além do que estava previsto. E ele não sofresse a derrocada. E o que aconteceu? Ele não sofreu a derrocada. O planejamento reencarnatório dele foi alterado pelas esferas mais altas, não pelo seu guia espiritual. O guia espiritual não tem esse poder, tanto é que ele não pode interferir no teu livre-arbítrio. Ele foi o sujeito, não teve a derrocada, não perdeu nada e todo mundo continuou empregado. Até porque se ele tivesse a derrocada, todos aqueles que estavam empregados nas suas empresas iriam ter dificuldades também, problemas. Quer dizer, ele foi além. Veja, ele foi além e foi beneficiado. Agora, se você vai além no sentido inverso, negativo, aí não tem como. E a intenção era boa, né? A intenção dele não era ganância. Perfeitamente. A intenção dele era ajudar mais. Perfeitamente. Mas só que nesse ajudar mais, ele ia acabar perdendo tudo, porque ele não ia ter fôlego financeiro para manter. Ele ia perder tudo, e os outros também iriam sofrer. E ele estava ainda além, quer dizer, ele beneficiou-se. Ele beneficiou o outro e beneficiou-se. Os outros, foi para proteger a estrutura que já existia. Perfeitamente. Deduz-se que,
que semeia a boa semente. Parece deduz-se que, Oi? deduz-se que a nossa encarnação aqui na Terra visa amar. Está no Evangelho. Visa amar. Você reencarnou simplesmente para o aperfeiçoamento moral. Está no Evangelho. A gente já gostou de ver isso aqui, né? Então, quando a pessoa se desvia do caminho correto, não teria uma passagem do Evangelho que diz assim: aí daquele pelo qual se vem o escândalo. Seria no caso do desvio que a pessoa cometeu. E os escândalos, as pessoas muitas vezes pensam que o escândalo é com o outro, é consigo próprio. Em primeira instância, é o escândalo que você promove consigo próprio, né? Do mau comportamento, da não aceitação de uma série de coisas. O escândalo está aí. O escândalo parte. Muitas vezes as pessoas pensam que o escândalo é porque você cometeu um crime, porque você foi lá e derrubou aquilo. Não. Partiu primeiro contigo mesmo o escândalo. Porque quando você pega a lama para jogar no outro, primeiro é se sujar si próprio. Você é que suja a mão primeiro, né? Não tem como. Né? E se você não pegar a lama, não tem nada. Né? A lama fica lá, sossegadinha, e não vai atingir o outro, que ela não se movimenta sozinha. Então vejam bem, o reino é semelhante ao homem que semeia a boa semente. Quer dizer, o reino dos céus, ele é bom, totalmente bom. Ao homem que semeia a boa semente, ao homem bom, aquele que produz bem, aquele que desenvolve bem o seu planejamento reencarnatório. Tá certo? Muito bem, vamos seguir. Mas dormindo, observe o detalhe, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Oi? Está repetindo? Não está repetindo. Esse já é o 25. Já está falando da frutificação do que se plantou. Semeou o joio no meio do trigo e retirou. Viu? Mas dormindo os homens estavam dormindo. Assim diz a palavra. Veio o seu inimigo. Dormindo é aquele que tem pouca percepção, que não entende nada, que esqueceu do seu planejamento, que está ligado nas sintonias malignas e não nas benignas. Mas eu entendi ali o que ela falou, porque lá está aparecendo joio 2 vezes. Dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o trigo, né, no meio do joio. Deveria ser, ali eu entendi que seria o contrário. E retirou-se. E quando a erva cresceu, que é o trigo, e frutificou, apareceu também o joio. Então lá inverteu, o joio e o trigo estão invertidos. É o que eu estou entendendo. Olha lá. Vou voltar. Quem floresceu lá? Não seria um trigo? E o Deixa eu joio ver no aqui. meio dele? Como É isso que ela falou, repetiu a palavra joio 2 vezes. É o que eu estou entendendo. Eu entendi assim. Pode ser que eu esteja enganado. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, Qual é? e frutificou, apareceu também o joio do trigo. Qual é? A erva, o trigo. O trigo. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o trigo. Porque a plantação era do trigo. Porque ele já estava plantado. O trigo já estava lá. Muito bem, olha, observe. Mas dormindo os homens, aquele que não está ligado na existência, veio o seu inimigo. Esse inimigo aqui, eu vou colocar hoje ele entre aspas, não tem inimigo. E semeou o joio no meio do trigo. Semeou o joio no meio do trigo. Quer dizer, aquilo que ele estava fazendo de melhor, algo apareceu para tentar prejudicar aquela plantação.
e retirou-se. Deixou lá o veneno e retirou-se. Você não presta. Foi embora. Faço me entender? Eu estava cochilando, estava dormindo. Fui dormir. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Vamos ver como nós podemos analisar esse versículo. Na terra, todos os espíritos transitam em provas. Então, todos temos joios. A prudência nos atos e pensamentos ainda carece de uma melhor atenção, não só pela falta de conhecimento, mas também pela distância que se colocam os encarnados do Evangelho de Jesus. Quando estamos ligados no Evangelho de Jesus, a nossa sintonia é sempre boa. E nós vamos ter as intuições dos amigos espirituais, principalmente do nosso guia espiritual, e estaremos sempre partindo para o melhor caminho, que coloca os encarnados do Evangelho de Jesus, também pela distância que se coloca os encarnados do Evangelho de Jesus, do Pai Celestial. Esses motivos dão margem à aproximação de energias negativas, que são semeadas devido à sintonia permanente e aguardam o momento propício para agir. Quando são feitas as programações reencarnatórias, eis as injunções, a educação do contraste, os joios, apresentando-se em determinada fase da existência em curso, produto das dificuldades construídas, evidentemente, nessa ou no passado. Observaram? Educação do contraste, nós já vimos isso. A educação do contraste são justamente aqueles propósitos que temos na existência, que estão ali para cuidar dos problemas mais sérios que nós precisamos resolver em nós mesmos. Da impaciência. Aí você vai ter ao lado alguém que está sempre mexendo contigo para que você perca a paciência, que você costuma dizer. Então, nós já sabemos que aquele elemento está ali ao nosso lado, tentando tirar a nossa paciência para que nós possamos conquistar mais a paciência. Esse é o detalhe. Não perca a paciência, pelo contrário. Ele está querendo te ajudar, é um instrumento para você se corrigir. Você é impaciente, então ele veio ao teu lado para você se corrigir. E você concordou com isso. É o teu filho e você concordou com isso. Porque no teu planejamento reencarnatório, você já sabia que ia receber aquele filho e você esteve com ele antes até de reencarnar. Conversaram os dois, concordaram. Ele concordou em te aceitar como pai, como mãe, e você concordou em recebê-lo como filho. Olha lá o Sigismundo, em nosso lar. No livro do André Luiz, no nosso lar, não. Missionários da Luz. Missionários da Luz, isso. Então veja, na terra todos os espíritos transitam em provas. Não tem como fugir do joio. O joio estará sempre presente. E o joio é ferramenta para o nosso aprendizado. É instrumento para as nossas correções. A prudência nos atos e pensamentos ainda carece de uma melhor atenção, não só pela falta de conhecimento, mas também pela distância que os encarnados do Evangelho se colocam, mas também pela distância que se colocam os encarnados do Evangelho de Jesus. Observem, quanto maior a distância nossa do Evangelho de Jesus, maior a possibilidade de aparecerem tropeços na nossa caminhada.
E os tropeços podem aparecer por uma série de detalhes. Pode ser alguém que apareça que você não esperava, pode ser uma dificuldade maior na tua existência, pode ser por uma doença, enfim. Quanto maior a nossa distância do Evangelho de Jesus, maiores serão as nossas dificuldades, até mesmo na solução daquelas que já estão previstas, que nós precisamos atravessar. Esses joios já estão todos planejados na nossa programação reencarnatória. Cadê? Esses motivos dão margem à aproximação de energias negativas. Aí está. Quanto mais afastado você está do Evangelho de Jesus, da benignidade, maiores as energias negativas, e elas se aproximam. Elas se aproximam materialmente através de alguém ou espiritualmente também, porque a sintonia se faz. E você atrai aquele grupinho de espíritos maravilhosos que vêm te perturbar, que vão te tirar do caminho melhor. Não, hoje vou para a festa, hoje não vou na casa espírita, não. Vai para a festa. Faz companhia a eles. E eles vão te levando cada vez mais. Daqui a pouco é uma dor, estou sentindo uma dor aqui. Então, de repente é uma dor por influência magnética deles mesmos. Para que você fique lá, não vou ficar, estou sentindo uma dor aqui. Aí você fica. A reunião começa, termina e a dor passou. Pois é. Que agora não precisa mais, você já não foi fazer aquilo que deveria. Porque a influência espiritual vem de várias formas, ela aponta com a maior sutileza possível. E você não percebe, muitas vezes você pensa, não, isso é meu mesmo, sou eu que estou pensando. E não é. A tua sintonia faz esse tipo de atração. Que são semeadas devido à sintonia permanente. Está aí. E aguarda um momento propício para agir. É o que eu falei ainda há pouco. Você fez o que não prestava. E daqui a pouco aquela energia é tua. Ela aguarda um momento propício para agir. Quando são feitas as programações reencarnatórias, eis as injunções. Injunções são aqueles detalhes que estão na programação reencarnatória que você vai ter que lidar com elas. Não tem como. É a educação do contraste. E nós já vimos isso aqui. Como funciona. Não tem como fugir. Não tem como fugir. São os joios maiores. São os melhores joios. São os melhores instrumentos que nós temos para o nosso aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento moral, de comportamento. São essas injunções. Eu que as digo, já falei aqui das minhas injunções. Não são fáceis, até hoje eu as tenho. Beleza. Estou procurando corrigir-me da melhor forma possível. É difícil, mas nós aceitamos e já temos conhecimento de como lidar com isso. Isso é o importante. Apresentando-se em determinadas fases da existência em curso, produto das dificuldades construídas, nós já sabemos. Tudo que nós temos como joio a vencer foram por nós mesmos essas situações criadas em existências passadas, e muitas vezes criamos nesta mesma existência uma série de dificuldades. Mas dormindo os homens, dormindo sem percepção, sem conhecimento, acomodados, veio o seu inimigo. O inimigo não é realmente inimigo. Essa expressão foi dita assim porque precisava ser dita assim. Esse seu instrumento, esse instrumento para a sua correção, e semeou o joio, que é um instrumento para a correção, no meio do trigo. Aproveitando ali o inimigo,
dizia que nós não temos inimigo, nós temos amigos apartados de nós. É isso aí. É isso aí. Né? É isso. E retirou-se. Quer dizer, você fez aquela programação, recebeu aquilo tudo, e você veio. E aquilo vai estar ali contigo. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Quer dizer, você vem, reencarna, não é? E no trânsito da tua existência, essas situações irão aparecendo. Irão aparecendo e cada vez em maior quantidade, dependendo do teu comportamento e da tua habilidade para lidar com isto. Não pode ficar dormindo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode fazer. De repente eu não estou me fazendo entender melhor. Tem a ver em relação ao que você está trazendo, né? Hoje, algum tempo atrás, de que forma eu ia agir? Quando a contrariedade me chegava, até mesmo em outros grupos de estudo, né? Você chutava pedra. Eu ficava brava. Não vou ficar aqui nada. Hoje eu estou aprendendo assim, bom, qual é o meu objetivo? Meu objetivo é focar no conhecimento, no aprendizado. Se alguém me passou uma situação que me desagradou, eu vou tentar ultrapassar isso, vou levar com mais tolerância, porque minha meta não é sair, é permanecer para que eu possa adquirir conhecimento. De repente a pessoa não fez com essa intenção. Eu que me senti assim. De repente ela esclareceu de uma forma que eu achei que foi agressivo, mas não é. Pode ser que aquela é a maneira da pessoa se colocar, falar. Pode ser dessa forma. Então hoje eu vejo com outros olhos. Não tenho aquela impaciência, aquela contrariedade quando chega, eu procuro contornar, relevar, muito diferente de quando eu não tinha esse entendimento. Então, que bom que os nossos estudos estão trazendo modificações em nós para melhor. Sim. Isso é muito importante. Para mim também. Muito importante. Para mim também. É a conscientização que a gente vai tendo, né, das ações indevidas que nós praticávamos, que só tinham a intenção de gerar maiores problemas para nós mesmos. Sim. Não é? Maiores problemas. Entendo até que às vezes é um teste. Vamos ver até onde vai a sua capacidade de tolerar. Perfeitamente. Os testes vão aparecendo na frente. Perfeitamente. Principalmente pela peça tolerância. Aí que a coisa vem. São as provas pelas quais nós precisamos passar. Todos estão cheios. Se você já se considera, não, mas eu sou muito paciente, eu tenho muita calma, eu não me exaspero, vai aparecer alguma coisa para mexer com isso que você falou, para testar se realmente isso está íncito em você, se realmente está concreto dentro de ti, espírito, né? É por aí. É importante isso. Então não podemos nunca ficar dormindo. Porque às vezes também a gente pensa, não, espírito, eu acho que eu estou certa. Aí o outro está vendo o erro em mim e vem até me mostrar o erro. Mas a mim, meu orgulho, a minha vaidade bate com aquilo ali e eu vejo aquele que me parece o joio. Na verdade, ele não está sendo um joio. Ele está me alertando sobre alguma coisa para que eu faça uma corregenda e eu não consigo ver aquilo ali como bem. Eu acho que está querendo me prejudicar, o que está me ofendendo, está... Perfeito. Entendeu? Tem isso também. Entendamos o joio ao longo de toda a parábola como instrumentos para o nosso aperfeiçoamento espiritual. O joio é isso. É isso. Esses são os joios. Né? E como nós temos joios, né? Está cheio. E às vezes você desperta mais ainda, né? Com aquilo que tu falas, que é verdadeiro, porque nós também somos joios. Sim. Porque normalmente
Normalmente, as pessoas que não querem te aceitar, quando você lança a verdade, elas se tornam um joio para você. Sim. Elas negam a verdade para si mesma e se tornam uma ferramenta de combate a você. Sim. Serviço de graça. Em É assim que família não funciona. dá para acontecer isso. É assim que funciona. É o tal propósito quando eu falo em atualidade. Quando eu começo a falar, que vocês já cansaram de me ouvir sobre isso, né? Que está todo mundo lá atrás, em 1857, nós estamos em 2023. Então você não pode agir como eu fiz, como estava afirmando na entrevista. Você hoje não vai. Agora recebeu uma mensagem, não é por aí. E inclusive, esses propósitos fenomênicos não precisa mais ter na casa espírita, materialização, manifestação do espírito, não precisa mais. Mas Tem que cuidar agora de estudar. Quando você está dentro do seu planejamento, você também já dando sequência a ele, você está preparado para as consequências daquilo que você já pegou para si como verdade. Ponto. A gente lembra lá da Laura, nosso lar, no Ministério da Reencarnação. Sim, sim. Ela está sendo preparada Para para reencarnar e o ministro vai lá. E aí o que ela diz para o ministro? E se eu falhar? E olha que ela já estava preocupada no nosso lar. Está sendo trabalhada para a reencarnação. Perfeitamente. Eu tenho feridas, cicatrizes. E se elas abrirem de novo? Né? Fique calma. Ela estava com receio. Siga o seu planejamento, porque tu já estás sendo preparada. Seu corpo está sendo preparado, sua trajetória está sendo preparada por aquilo que tu encontrarás, porque sabia que a tarefa dela não ia ser fácil, né? É verdade. Então, dentro disso que você falou aí, esse planejamento, você sabe o que vem de retórica. Então você já tem que estar firme naquilo que é o teu propósito. Senão você vai sucumbir, vai cair. Perfeitamente. Por isso está sempre com o pensamento ligado no Evangelho. Isso aí. Essa é a tua fortaleza. Perfeitamente. Porque aí você tem a assistência dos meus amigos espirituais e o teu guia espiritual estará sempre te inspirando para o melhor. O que eu vou fazer? Faço isso ou faço aquilo? Aí vem aquele pensamento, não, vou fazer isso aqui. Deixa estar, que o teu guia espiritual já está te inspirando. A grande verdade é que nós ainda estamos muito longe daquele Senhor, eis-me aqui. O que queres que eu faça? Perfeitamente. Mas nós já estamos no caminho, e sabemos qual é o caminho, né? Seja feita a vossa vontade, desde que você deu uma ajudinha aí para. Muito bem. Alguém quer falar mais a respeito? Diga. Nós temos um joio imenso que nós enfrentamos todo dia. Nós vivemos no Rio de Janeiro. É um grande joio. É um grande joio da nossa vida. Essa cidade meio complicada. Do Rio de Janeiro? Não é? Perfeito. É meio complicado. Por isso que você vai embora para passar, né? Por que você está vivendo no Rio de Janeiro? Porque faz parte da ambientação reencarnatória que eu preciso aprender. Por que você está vivendo no Rio de Janeiro? Então, porque faz aquela coisa mais específica. Por que você está vivendo no Rio de Janeiro? Minha ambientação? Oi? A ambientação reencarnatória. Sim, perfeito. E por que você está nessa ambientação reencarnatória? Porque eu preciso aprender. Porque nesta ambientação reencarnatória estão os joios necessários à tua correção espiritual. Mas tu pode escolher, tá? Tu pode escolher, tá? É isso. É isso. Por isso que nós estamos aqui reencarnados. Nem sou daqui, sou mineiro e vim para cá. Estou fazendo o que aqui? Mas olha só, Aquela delícia de estado lá que é Minas Gerais, está o que aqui no Rio de Janeiro? Mediante 19 anos. ao que ele está dizendo de meter o pé, eu penso assim, as dificuldades são como as sombras, ela vai onde você for. Depende. Você vai sair daqui por causa de uma dificuldade, vai para outro lugar, de repente lá você vai encontrar outra pior. Mas não tenha dúvida. E se eu for lá E eu estou no lugar, está em nós. A dificuldade é nossa, não é do lugar. Aí eu te digo assim,
sobre casas espíritas, que tem pessoas que saem de uma para a outra, saem de uma, porque lá fulano me olhou assim, porque lá fulano. E vai encontrar em todos os Quando lugares. isso é comentado, eu me lembro sempre do livro do Richard Simonetti, já falei isso aqui, Sim. Atravessando a Rua. Sim. Então, mas não pode também, lembra lá do aleijado de Bethesda, do cego? Então, a gente também tem um período, você pode estar agora nesse período, e no finalzinho da tua vida você voltar para a tua origem. Claro. Já passou por que tinha que passar, já fez, agora vai para o teu recanto. Por que não? Por que eu não posso ter esse merecimento? Eu acho que nós espíritas, a gente tem que ter um olhar também mais futurista para a nova era. Não ficar só ali, eu tenho que pagar, eu tenho que expurgar, eu tenho que... Tudo bem, isso aí é beleza. Mas você também já subiu algum degrau na tua vida. Você já subiu algum patamarzinho, não para a gente se inflar e achar que vai sair por aí voando. Mas a gente já tem conquistas. Ah, sim. E será que essas conquistas não me dão esse direito de, em um determinado momento, também de escolher uma coisa que hoje, para mim, talvez seja melhor? Pode ser que não seja. Perfeitamente. Em tudo existem exceções. Não Por isso dá. a gente tem que ter cuidado com esse determinismo que a gente mesmo cria. Sim, mas aí é como ele disse, você pode amenizar situações Sim, que favorecem. Tanto que a gente já está aqui com quase 60, a gente está em relação. Tudo é possível, não é? Sim, Tudo é possível em dependendo do nosso comportamento, da nossa moralidade. Exatamente. Quanto maior o nosso desenvolvimento da moralidade, maiores benefícios surgirão. É o caso daquilo do rapaz que a derrocada não aconteceu. Essa derrocada, ela pode acontecer em vários sentidos ou deixar de acontecer, né? Evidentemente, tudo depende do comportamento que vamos ter, da evolução moral que vamos conquistar, né? Porque estamos aqui para o aperfeiçoamento moral. E quanto maior o nosso aperfeiçoamento moral, ali tinha um buraco, você ia cair nele, mas já não vou mais porque o meu aperfeiçoamento moral se elevou além do contento. Então o buraco passa por ele, vai passar por cima. Eu me preocupo, você sabe disso, a gente conversa muito, eu me preocupo muito com esses conceitos, né, que determinados lugares, principalmente casas espíritas, vão criando, e que a gente às vezes toma isso como verdade, isso é um perigo. Né? E eu estou o tempo todo lá. Não há rigidez. Não há rigidez. E aí fala assim, não, mas nós não prestamos, nós não valemos nada. Mas tem muito conceito desse, eu ouço. Eu já ouvi isso várias vezes, vários lugares. Não, gente, não é assim não, está se sentindo. Peraí, e as minhas conquistas? Será que eu não posso fazer um mergulho dentro de mim mesmo e me auto-reconhecer? Claro que eu não sou perfeito, a gente sabe disso. Mas nós somos perfectíveis e vamos caminhando de acordo com aquilo que a gente já conquistou. Né? Então eu sempre defendo essa tese. Cuidado com esse negócio de que não, tu não merece, tu não é isso, tu é aquilo, tu não é. Eu já ouvi muito esse essa história. Isso fica vitimizando e nunca deixa você sair daquilo que você já conquistou. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Vamos para a nova era. Essa história de dizer, e muita gente fala ainda como você estava falando, né? Você veio aqui para pagar, né? Eu pergunto quanto é. Você ouve isso aqui, quanto custa? Quanto custa? Não é por aí o caminho. Nós viemos aqui para conquistar maior evolução. Tirar essa ideia pessimista, essa ideia negativa. Eu vim aqui para sofrer. Não, ninguém veio aqui para sofrer. Não é isso. De culpa, não, tem que eliminar isso, porque isso atrai só energias que não prestam. Até porque a gente sabe que existem religiões, né? A gente não está criticando religião nenhuma, mas que a gente está tão enrijecido, tão endurecido naqueles conceitos, que acaba como se fosse uma forma de te aprisionar ali naquilo. E a doutrina espírita é libertadora. Aí é melhor mandar ficar vendo aquele filme que tem aí, daquele desenho, vida, exatamente. Meu irmão, então vai ver esse desenho, vai lá. Deixa eu dar só uma palavrinha. A minha opinião, a minha maneira de pensar, eu acho, principalmente para mim, que eu vim aqui
corrigir minhas falhas e também para auxiliar ao próximo. Porque eu me sinto muito bem quando eu tenho possibilidade de auxiliar uma pessoa. Entendeu? Eu me sinto muito bem. Então eu entendo a vida assim, desse jeito. Bom, mas o propósito é esse, é o caminho, é por aí. Vamos lá no versículo 27. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? Aí ficou bom. E agora? É para nos botar à prova. E agora você plantou lá para colher tomate e de repente aparece lá uma erva daninha, Um arrebenta a cavalo da vida, nasce maltratando os tomates, ou de repente aparece alguém roubando os tomates. E aí? E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? Análise. Quando o princípio espiritual é promovido a espírito, na sua consciência são colocadas por Deus as sementes das leis divinas. Bacana. Guardando mínima semelhança, o benfeitor espiritual, ao cuidar do processo reencarnatório, em acordo com o reencarnante, parte dos dados do fato do espírito passa a constar do planejamento reencarnatório. Observaram? Parte dos dados do fato do espírito passa a constar do planejamento reencarnatório. Planejamento reencarnatório não consta todas as nossas necessidades a serem trabalhadas, só parte, de acordo com o nível espiritual que nos encontramos. A Valéria matou alguém na reencarnação X, YZ. Mas eu queria me regenerar com esse irmão que eu cometi esse crime. Mas, olha, você não está preparado. Vamos deixar isso para uma próxima reencarnação. Na próxima reencarnação, quem sabe você vai reencontrar com esse irmão. Agora não. Então parte, por isso parte dos dados do fato do espírito passa a constar do planejamento reencarnatório e serão fixados na memória existencial para ajuste pela personalidade. Porque a memória existencial está ligada diretamente à personalidade, a este corpo. Porque o mapeamento genético deste corpo foi feito para esta existência e não para outra. Então, para esta personalidade. Essa memória existencial é justamente os dados do planejamento reencarnatório. Estão aqui, na minha memória existencial, que ela é avivada quando estamos ligados ao Evangelho, para ajuste personalidade, pela personalidade na qual o Espírito se hospedará, na qual estou hospedado. Dentre esses dados encontram-se as adversidades, as injunções, os contrastes, que servirão como instrumentos para o aprimoramento de virtudes e correção de erros, desde que o reencarnado utilize-os devidamente. Ferramentas estão aí. Usa. Então, na pauta da nossa memória existencial estão todos os dados que nos comprometemos a resolver. O servo do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Porque tem então joio. O joio vem
das nossas dificuldades passadas ou daquelas criadas por nós mesmos nesta existência. Semeaste tu no teu campo boa semente, mesmo que hoje você haja da melhor forma possível nessa tua existência, você tem comprometimentos a serem resolvidos. E então eles vão aparecer. São esses joios que são instrumentos para você aprimorar as virtudes ou corrigir erros que você ainda traz no caráter. No caráter. E o caráter está ligado ao espírito. A memória contínua. E a memória existencial está ligada à personalidade. E a personalidade é única para cada existência. Ali nessa memória existencial, a gente pode pensar em perispírito, não? Perispírito, perfeitamente. Espiritual, né? Perispiritual. Sim, a memória existencial está ligada. Porque o próprio perispírito também, ele foi mapeado geneticamente para esta existência. O corpo físico está ligado célula a célula com o perispírito. É ali que é trabalhado, né? Perfeitamente, perfeitamente. E está tudo no perispírito. E quanto maior o nosso aprimoramento, utilizando a memória existencial, as manchas negras do perispírito vão desaparecendo, né? O perispírito, visto pela espiritualidade maior, ele apresenta uma série de colorações, né, que estão ligadas aos sentimentos, às matrizes mentais, né, e está justamente ligada ao comportamento, à nossa moralidade. Então a nossa reencarnação, baseada no fato do espírito, da questão da memória existencial, está nos preparando para uma futura reencarnação chave, então assim, que vai ser o ápice daquilo que você já tem a capacidade de vivenciar, sem que aquilo venha trazer uma situação de conturbação, de desespero. Eu não sei se eu estou raciocinando corretamente, porque aí ele já tem esse conhecimento, já tem esse aprendizado, já tem esse amadurecimento para viver uma reencarnação que pode, a partir dali, ele alçar uma elevação que não precise mais dar continuidade no plano de terceira dimensão. É só usar as ferramentas lá. Servirão como instrumentos para o aprimoramento de virtudes e correção de erros, desde que o reencarnado utilize-os devidamente. Perfeitamente. Os dados que aqui estão. E você vai ser testado o tempo todo. Na realidade, a nossa inferioridade ainda faz com que a gente cometa muitos erros. Sim. E não esteja totalmente ligado aos dados do nosso planejamento reencarnatório. Ainda acontece pela nossa inferioridade. Mas, conforme nós vamos nos aprimorando e adquirindo conhecimento, né, mais a gente se torna em laço com essa memória existencial. E mais a gente consegue receber orientações através da inspiração do nosso guia espiritual, para que o caminho seja sempre melhor. É sempre assim que acontece, ainda conosco. Por isso, inclusive, o fato do espírito, né, para uma montagem do planejamento reencarnatório, do mapeamento genético, que é tudo montado a partir do fato do espírito. O fato do espírito é extraído, entre aspas, extraído do espírito, de nós, espírito, através de espíritos especialíssimos, especializadosíssimos nesse propósito. Bota isso. Nós estamos ali com ele, digamos, vamos fazer uma montagem. Ele começa a conversar conosco, a falar conosco, ele consegue penetrar nos dados que estão na nossa memória contínua, através do nosso comportamento, do nosso falar,
E aí ele monta o fato do Espírito, aquilo que é possível você resolver na existência. Simplesmente isso. Porque tem muitas coisas que não dá para resolver ainda, não temos capacidade moral e intelectual. E assim é feito. Então, esses dados passam a constar no planejamento, que vai montar a personalidade através do mapeamento genético. Porque o mapeamento genético é montado a partir do fato do espírito. Quer dizer, você tem uma ferramenta capaz de resolver os problemas que estão no teu planejamento reencarnatório. Ah, eu não posso, isso aqui está muito ruim. Por que está ruim? Você está com uma ferramenta especializada para aturar essa pessoa aí que está ao teu lado? O que você quer? Mandar o marido embora? Por que você não quer aceitar essa mulher que aí está? Você sabia. Está contigo, o teu corpo está preparado para isso. Vais continuar batendo prego com a pedra? Problema sério, né? Tem martelo. Tem martelo. E tem martelos especiais, né? Para cada coisa, né? Não vai pegar o martelo errado. Porque você pegar aqui. Então, vai pegar um preguinho e querer pegar uma marreta, né? Aí você vai estraçalhar tudo. Vai ter um problema mais sério adiante. Lembra? Você estraçalhou tudo. Agora vai ter que montar tudo de novo. E aí? É? Muito bem. Usar a tua inteligência para discernir. Perfeitamente. A ferramenta que você vai escolher, o momento que vai escolher, quando vai usar, de forma. Perfeitamente. Não é assim não. Tem que ter tática, né? Esperar a oportunidade devida para não criar complicações. Porque senão a complicação nas próximas existências ficam maiores. Alguém quer dizer mais alguma coisa sobre esses detalhes que aqui estão? Essas adversidades, disjunções, contrastes, os joios, são produtos de erros e desvios no transcorrer de inúmeras existências. Caso o espírito, a partir do momento da criação, siga o caminho reto, as reencarnações apenas se posicionam como momentos de aprendizagem, sem necessidade de instrumentos de correção, somente os de aprimoramento. Tudo é educação, nada é punição. Nota: o eleito, porém, que se elevou para Deus em linha reta, sem quedas que nos são comuns, sendo justo afirmar que o orbe terrestre só viu um eleito, que é Jesus Cristo. Segundo Emmanuel, né, está lá no Consolador. Jesus Cristo seguiu o caminho reto. Mas ele falou na... E é por isso que ele é o nosso guia e exemplo. Governador do planeta Terra. E dizem que já é o governador da galáxia. Já ouvi dizer isso, não tenho certeza, mas ouvi dizer. Ele definiu bem, você falou sobre a educação, não é à toa que Tudo é lição, né? a metodologia, né, do Eurípides, né, é a educação com amor, metodologia do amor. Pedagogia do amor. Pedagogia do amor. Isso. Mas na educação já está íncito o amor. Sim, Então, olha, Quem quiser tirar da educação o amor, já não é educação. Amor. Não tem como. sim, né? e ele fez aniversário. Até na educação acadêmica. Não foi Até na na educação nossa. acadêmica. Se você não ensina com amor, o aprendizado daquele que está lá não será o mesmo. Hã? Diz aí. a palavra, Fala, professora. a palavra que a gente mais vê nas obras espíritas, a palavra é educação. Sim. Processo educativo. É o que mais você vê. Aparece a caridade, a fé, mas a palavra educação, todo livro que eu abro tem a palavra educação. Qualquer um. Será porque E essa educação E isso que nós estamos fazendo aqui é justamente a educação do espírito. Sim, e essa educação tem que ser espalhada também pela Terra, né? Porque o planeta só vai melhorar quando a educação Só através da educação. implantar bem mesmo no planeta Terra. E ela está sendo implantada. Daqui a pouco os vermes vão todos sair para planetas inferiores. Não tem como.
O espírito que não se adequar, nós estamos nessa faixa, aquele que não se adequar para seguir o planeta Terra na fase da regeneração, planeta inferior à Terra, não tem como. Não tem como. Tem que correr, né? Tem que correr, porque em 2056 eu não estou mais aqui, Pois é. encarnado. Pois é. Com certeza não, 56 é muito. É. No versículo 29, lá está: ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Vejam, no anterior, o que era dito, olha. Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Perguntou se era para arrancar o joio. E aqui no 29, ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Penetra nessa questão, nesses dizeres. Não arranqueis também o trigo com ele. Se você tirar o joio de perto, certo? Você deixa aquele elemento sem a possibilidade do avanço espiritual, porque o joio está ali para ajudá-lo nesse propósito. Então é como se estivesse arrancando também ele ali da possibilidade de avançar espiritualmente, de se aprimorar. Mas ele não pode. Não, o joio não, o trigo. Mas ele não pode, o joio não pode impedir o trigo de crescer? Hã? O joio não pode impedir o trigo de crescer? Pode, se o trigo entrar com passa dele. Aí é o problema dele. Colher, não arranqueis também o joio. O joio não pode ser o instrumento que vai te auxiliar no teu avanço espiritual, na reencarnação, na existência. Ele deve permanecer ao teu lado. Porque se ele não permanecer ao teu lado, você perde a oportunidade de avanço. Se você o rejeitar e mandar, sai daqui, vai-te embora, sai de perto de mim, você perdeu a oportunidade. É como se você também estivesse se arrancando da possibilidade do aprimoramento espiritual. Eu tenho um joio na minha vida, mas o joio da minha vida também está um pouquinho. Então você não tem só um, não, você tem vários. Mas o que convive. Ela quer se fazer de boazinha, quer ter um só. Mas o joio que convive mais comigo, eu estou notando que já tem outro comportamento. Mesmo comigo, eu já noto uma certa. A esperança é a última que morre. Aí a minha pergunta ia ser essa: será que essa convivência com o trigo dá uma melhoradinha no joio? Com certeza. Vai depender de Dá você. sim. Eu vou ter lamentavelmente que parar aqui no 29, por causa do horário, por causa do nosso horário. Né? Amor pode. Chegando 10h30 vai dar E assim, rapidinho, eu estou pensando aqui, o bem e o mal caminham lado a lado. Né? Não existe mal. Não, Essa mal mas eu sei. Sim, Sim, né? sim. Caminham lado a lado. Aham. Mas você pode optar em seguir para o mal, em seguir. É exatamente. É uma opção sua. Opção sua. Quanto mais você estiver longe do Evangelho, mais você tende a ir para o mal. É isso aí. E é o que acontece nas casas espíritas, sabia? Sabia? Aliás, os próprios livros como isso. Diretores de casas espíritas com ovoides implantados. E aí? Diretores, Aconteceu. os chips, negando a atualização, negando a verdade, querendo fazer conforme as suas ideias. É um desafio, né? Leia o Campeonato da Insensatez, Viana de Carvalho. Tem na internet a mensagem. Eu adoro Viana de Carvalho. Aliás, eu comprei o último livro de Viana de Carvalho. Foi lançado agora. Novos Rumos. Parece, mano. Há uns 50 anos atrás, eu tinha uns 20 e poucos anos. Não era nem nascido. Então, eu estava
trabalhava no centro espírita, nem lembro mais o nome do centro. Aí falaram assim, Márcio, você tem que passar pelo processo de desobsessão. Eu falei, é mesmo? Você está com 3 obsessores agarrados, sabe? Então nós temos que tirar fora eles. Eu falei, não tira não, deixa eles aí. Deixa que eles me ajudam. Deixa eles aí. Nada agora não. Mas por quê? Eu falei, olha, eu acho que eu tenho muita coisa para poder passar de bom para eles. Então Deus botou eles aí, viu? Para poder que eu possa ensinar coisas boas. E não eles me ensinarem coisas ruins. Isso aí. Até porque o Chico Então viraram mundo, né? Viraram mundo. Até porque o Chico dizia, né? E cada um de nós, no mínimo, tem 3 obsessores. No mínimo. Então eu estava no mínimo. Agora você mantém relacionamento com eles que nem você desejar, né? Senão eles servem simplesmente como instrumento para você mantê-los distantes. Aí é a ligação com o Evangelho de Jesus. Olha só como as coisas se encaixam, né? Você mantém-se ligado ao Evangelho de Jesus, mantém esses obsessores distantes, e o amigo espiritual pode te inspirar, não só o teu guia, como outros tantos amigos espirituais que nós temos. De volta, quanto a isso, né? Bom, nós vamos encerrar o nosso diálogo e certamente a partir do encerramento podemos mais conversar, e na próxima nós começaremos nesse item, e eu não tenho certeza se dará para entrarmos na parábola dos talentos. Depois da parábola dos talentos, nós vamos ver sentimento, matrizes mentais e por aí afora. Muito bem. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Alguém gostaria de fazer esse agradecimento? Jesus amigo, mais uma vez, queremos te agradecer esse momento. Esse momento que interagimos diante dos teus ensinamentos, procurando extrair toda a verdade que deixaste para o nosso aprimoramento espiritual. Muito obrigado, Jesus. Aos amigos espirituais que nos ajudaram, guias espirituais de cada um de nós, os mentores desta casa, a falange de Eurípides Bassanufo, muito obrigado, queridos irmãos. Muito obrigado pelo amparo, pelo carinho, pelas inspirações. E acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem. Gratidão. Gratidão. Seja gratidão. Toda quarta-feira, Rádio Rio de Janeiro, às 16 horas, programa Saúde em Ação, com esse companheiro que vos fala, Ronaldo Pinheiro, falando de saúde, falando de espiritualidade. Nosso irmão esteve lá na última quarta-feira, né? Ontem. A gente grava toda terça-feira. Se quiserem alguém que queira falar de espiritualidade, o nosso amigo Márcio Ponte já esteve lá. Sejam bem-vindos. Programa Saúde em Ação, a gente faz esse balanço de espiritualidade, porque falar de espiritualidade é falar de saúde também. Nosso amigo, vamos começar de novo, né, irmão? Então, toda quarta-feira, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a Rádio da Fraternidade. Pela web também, pode ver pela web, pelo celular. Internet, né? Hoje a gente vê de toda maneira. Aqui nessa região é melhor até ver pela internet, Isso. por causa das interferências. Programa Saúde em Ação, falando de espiritualidade e saúde. Então, se alguém estiver aí querendo falar de espiritualidade, querendo falar de saúde, o programa está aberto lá. Saúde, porque até o programa é patrocinado pela Semeru, Pela que tem a direção pelo espírita. Semeru Saúde, nosso patrocinador, né?
E aí a gente está lá, estamos abertos lá para falar dessa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo, que para mim é um modo de vida, né, meu filho?